Meus amados, eu saúdo a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Obrigado, irmão Fábio. Deus abençoe. Por favor, Rafael, pode colocar desde o primeiro slide? Nós vamos rapidamente revisitar os textos anteriormente lidos para seguirmos. A proposta do nosso estudo bíblico, apenas mencionar a todos também, todos quantos tiveram oportunidade de estarmos juntos ali ontem na Lapa, na nossa sede, nossa reunião geral de obreiros do setor, onde recebemos já uma pauta de nossa secretaria, que faz menção das responsabilidades das escalas e as cooperações para o mês de outubro. Nesse próximo domingo, faremos uso da mesma, para já informar a toda a igreja, os que não puderam ali estar, dos compromissos com a nossa sede. E também lembrar os nossos irmãos de trabalhos que na igreja local faremos. Obrigado, irmão Rafael, Deus abençoe. À medida que eu for avançando os slides, o irmão também vai comigo, por favor. Muito bem. Vamos reler Marcos, capítulo 1, versículo de número 15, que é o nosso texto base, que está neste primeiro slide, que vem retratar um importante chamamento, uma importante convocação, que está registrada nos evangelhos e em especial na voz de João Batista, capítulo 1 de Marcos, versículo de número 15. Vamos ler o versículo 14 também para contextualizarmos. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Percebam que aqui a fala é do Senhor Jesus, mas a proposta ao chamamento do arrependimento é o mesmo que fizera João Batista às margens do Rio Jordão. E nessa proposta da necessidade do estudo da salvação, salvação esta da qual todos nós estamos inseridos, o papel importante que cabe a cada um de nós, que é reconhecer o nosso estado pecaminoso. E quem nos chama a esta percepção, quem nos traz luz, clareza e percepção sobre o nosso estado é o Espírito Santo de Deus. Pois é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É verdadeiro, assim como menciona-se no texto de Isaías, capítulo 6, uma reunião celestial, onde nós entendemos a presença da Trindade, pois os verbos no plural estão ali em terceira pessoa. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ali está a Trindade presente neste diálogo, e o profeta Isaías se coloca de pronto, responsável, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Paulo retoma esta verdade nas suas cartas pastorais, mencionando que como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então nós vemos a perfeita harmonia do Novo Testamento com a proposta de Deus, que é a salvação de todo homem no Velho Testamento, e é necessário que o homem se arrependa, tenha conhecimento dos seus erros, dos seus delitos. E quem aponta os delitos do homem? A lei aponta e mata, a graça revela e salva. Que coisa extraordinária. Temos em Jesus isto. Então o homem é convidado a mudar de vida, mudar de direção, o arrependimento. Por favor, Rafael, o próximo slide. E nós vimos ali algumas referências
alguns apontamentos, porque Deus, no plano de salvação, abre um caminho para o homem, para que o homem volte-se para Ele. A salvação satisfaz uma necessidade espiritual. A salvação não é para satisfazer a vontade da carne. A salvação é para resgatar a alma do homem que está perdida. Como assim, pastor Júlio? É só nos lembrarmos do que disse o apóstolo Paulo. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? Aí Paulo completa o seu ensino, e estudaremos ele nesse próximo trimestre da EBD, quando ele diz que esta carne e este sangue não herdarão o reino de Deus, porque está corrompido. Por isso, aquele grande mistério, que os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro em corpos gloriosos, irmão Marco. E nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles transformados e subiremos aos céus, ao encontro do Senhor nos ares. Um outro corpo, um corpo glorificado. Esta é a última etapa da salvação. Interessante, nós estamos no primeiro processo da salvação, que é o arrependimento, mas isso já nos faz entender o último processo, que é a glorificação do corpo. A glorificação é o último estágio, e os crentes vestidos de branco, uma multidão, entrará por aquela cidade pelas portas, a Nova Jerusalém, que é a última etapa da salvação. Por isso lutamos pela salvação todos os dias, para entrar por aquela porta, naquele glorioso dia. Então, a salvação leva-nos a uma vida abundante, uma vida cheia. O Senhor Jesus disse: nesta vida, 100 vezes mais. Senhor Jesus, perguntaram para ele, o que ganharemos se te seguirmos? Nesta vida, 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. Quantos creem na vida eterna? A vida abundante na presença de Deus. Então, esta grande paz, este gozo supremo, finalmente a vida eterna. O próximo slide, Rafa. A reflexão sobre o tema educacional, que diz que o pensamento sério, distante da ação. Vamos avançar, o slide 4, ele fala ainda dessa teoria, o slide 5 é o dono da fala. Pode avançar, Rafa, por favor? Vai ser Fávero e Fontana, dentro da perspectiva educacional. Aí eu coloquei o próximo slide, por favor, Rafael, que é um homem com as mãos na cabeça, pensando, arrependido. 1 Coríntios 11, 28, isto. Mais um toque no mouse, por favor, Rafael. Aí nós temos o texto bíblico, alusivo à nossa Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. Este convite para uma autorreflexão é exatamente oposta à proposta teórica que nós vimos anteriormente, que é uma reflexão distante da ação. Mas Paulo, mais uma vez Paulo, nos chama a atenção na Epístola aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, dizendo que a igreja de Corinto e todos nós, inseridos neste ensino pastoral, nessa epístola pastoral, que todos nós devemos pensar sobre nossa situação, identificar os nossos erros, nos arrepender antes de meter a mão no pão e no cálice, porque aquele que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, a necessidade constante, diária, 24 horas por dia, de estarmos vigiando e orando, e ainda assim pecamos, mas nós temos um advogado justo que nos perdoa de todos os pecados. Então precisamos nos voltar para Deus e pensar, e não apenas pensar, mas tomar uma ação. Próximo slide. Este nós vamos ler juntos. Irmão Davi, por favor. Importante. Percebam que conscientemente, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, nós vamos falar bastante de Paulo. Eu tenho um certo carinho por Paulo, Paulo tem carinho por mim, ele é crente, eu também, nós vamos ver no céu. Ele deixou 13 cartas para a gente ler. Eu gosto de ler as cartas de Paulo, e o próximo trimestre vai ser uma bênção. Paulo escreve aos Romanos que aquele que no coração crê, com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, este será salvo. Quantos já creram e confessaram aqui? Detalhe, ninguém fez isso com diazepam intravenal. Permita-me
Davi? Intravenal é quando vai direto na veia, na corrente sanguínea. Se você toma um medicamento via oral, aquilo demora algumas horas para fazer efeito no seu corpo. Aquela droga é uma droga produzida em laboratório, uma mistura química de alguns elementos químicos que você ingere e o seu corpo reflete sobre aquele medicamento. O intravenal é imediato. Ninguém injetou diazepam em nós para nós ficarmos perdidos do nosso consciente e nem muito menos ninguém nos forçou, nos obrigou, nos coagiu a confessar Jesus como Salvador. Ninguém nos coagiu. O islamismo faz isso, confesse Alá, reconheça Alá e com uma espada no pescoço. Aí todo mundo confessa Alá, né? Menos o crente em Jesus. Ele confessa Jesus, cortam a cabeça dele e ele entra no céu. Passagem direta. O islamismo pressiona, o islamismo coage. Aqui nós estamos vendo um texto, uma verdade cristocêntrica, que o evangelho nos chama para uma mudança de vida, para o arrependimento. E isso não é por coação, isso não é por pressão, isso é por livre e espontânea vontade, é uma tomada voluntária de uma decisão individual. Interessante que não é no coletivo, é no individual. Cada um de nós se apresentará diante de Deus e cada um de nós reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário de uma maneira consciente, passou pelo intelecto. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando da sede da alma, o coração enquanto sede de alma. E a psicologia vai dizer que na psique, o estudo da psique, o coração enquanto metáfora é a sede dos sentimentos. E o que é os sentimentos? É o aspecto emotivo do homem. Mas nada passa só pelo emotivo, tudo passa também pelo cognitivo e pelo volitivo, é o homem todo, é o homem racional, é o homem que pensa, é o homem que reflete, é o homem que age no aspecto volitivo, porque ele toma uma decisão. Levantar a mão e reconhecer Jesus como Salvador é um aspecto cognitivo e volitivo, eu tive vontade de fazer aquilo. É verdadeiro que, no meu caso em particular, de saudosa memória, pastor Valdir Nunes Bíssigo, pregando no púlpito no dia 23 de dezembro de 1989, ele, no fim da mensagem, ele disse, lá na rua Félix Guilhem, você que entendeu a mensagem do Evangelho e não consegue levantar a minha mão, era eu. 1,77 m, que é a minha altura. 58 quilos, eu era forte como um pernilongo. Qualquer vento de ventilador me levava. E eu não conseguia levantar os meus braços. Parecia uma tonelada, aqueles braços do Arnold Schwarzenegger depois da morte. O esqueleto. Eu não conseguia levantar os braços, um simples movimento. Foi o pedido, se você quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão. Eu não conseguia. Eu me sentia impossibilitado. Tinha um peso, uma corrente. O Espírito de Deus tomou o pastor Valdir Nunes Bíssigo e disse assim, você que não consegue levantar a mão, venha correndo. Pergunta que eu fiz. Eu não vou nem representar aqui, vocês já entenderam, vocês já me conheceram. Pergunta que eu fiz. Jovens, eu fui correndo, Paulo, eu fui correndo, até o púlpito. Quando eu cheguei lá na frente, Itamar, eu caí de joelho, aí eu consegui levantar as mãos, e as lágrimas correram, e as mãos para o céu, dizendo, o Senhor é Deus. E aquele dia Jesus me salvou. E eu continuo levantando as mãos até hoje, Fábio, dizendo que o Senhor é Deus. Esse é o aspecto volitivo, é a vontade, é o agir do homem participando no processo da salvação. Logo, precisa se refletir e tomar uma ação consciente. Próximo slide, por favor. Aí as características do nosso estudo, para frente, Rafa, por favor. Ali a nossa congregação, uma maquete. Muito bem. Ali o próximo slide nós falamos do que é possível neste estudo, entender a natureza do arrependimento, os aspectos do arrependimento, a relação com a restituição, a ênfase do arrependimento no Novo Testamento e a experiência do arrependimento. Aí eu falo no próximo slide, slide 9, por favor, Rafa, pode avançar, que a natureza do arrependimento é como uma moeda de duas faces, né? Cara e coroa. De um lado da moeda, representa o ato de reconhecer e abandonar o pecado, confessando isso a Deus, é o texto de Romanos. O outro lado da moeda, a outra face, é mais do que abandonar o pecado, significa um verdadeiro afastamento do pecado, afastar-se. Próximo slide, por favor, Rafael, é a revisão que estamos fazendo.
Arrepender-se quer dizer voltar a, mudar de direção. Mais um toque no mouse, temos um texto abaixo. Nesse caso, arrependimento indica uma ideia, um princípio, uma base argumentativa. Qual é a sustentação do arrependimento? Qual é a ideia que está presente no arrependimento? É uma mudança de propósito. Interessante que o arrependimento ele está diretamente relacionado à conversão. Percebam, queridos irmãos, já vou antecipar essa linha de raciocínio. Converter-se é muito diferente de convencer-se. O processo do convencimento que o Espírito Santo toma ao homem leva ele à conversão, porque converter é uma mudança de propósito. Converter é mudar de direção. Converter é convergir. Sabe a rotatória que você está numa avenida que é mão única e você quer ir para lá, mas você está indo para cá? Você precisa convergir e voltar no sentido desejado. A proposta do Evangelho é esta, é convergir, é mudar, é converter. Quem ia para o norte vai para o sul, quem ia para o oeste vai para o leste, quem ia para o leste vai para o oeste. É assim que Deus faz. E nós íamos para baixo, sem paz, sem Deus, perdidos, sem salvação, mas agora nós vamos para cima. Por isso o autor aos Provérbios vai dizer que o caminho do justo é para cima e não para baixo. Quem mudou de caminho? Eu mudei. Eu estou caminhando para cima. E Tito vai dizer na sua epístola que Jesus virá em glória, do céu em glória, a cidade, a pátria que nos espera está em cima. Próximo slide, Rafael, por favor. Eu adicionei esse slide aí, ó. Pode colocar os textos bíblicos. Por favor, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Pode tocar mais uma vez no mouse, Rafa, por favor. O Rafa vai cobrar hora extra, porque tem tanta animação nos slides, tem que ficar apertando o mouse. Hebreus capítulo 12, versículo... Não olhe para trás. Vamos ler Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Quem localizar pode ler, por favor. Deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Não olhe para trás. Eu achei essa figura, tá igual eu, aquele rapaz ali, na hora de correr. Sai em disparada. E para onde ele está correndo? Filipenses 3, 13 e 14. O texto aos Hebreus já diz, né, que nós temos uma carreira proposta. Nós temos um alvo. Vamos ler Filipenses 3, 13 e 14. Percebam que ali no ícone do pecado tinha uma caveira, né? Pecado gera morte. Vamos ler Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmão, quanto a mim não julgo que haja alcançado, faça uma coisa que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão dentro de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus e Deus. Amém. Percebam esta fala de Paulo à igreja de Filipos. Ele usa uma expressão muito interessante que está diretamente relacionada à nossa proposta de pensamento. Nós estamos meditando na palavra do Senhor nesta noite. O arrependimento, ele tem um novo propósito, que é a mudança de propósito. Esta carta de Paulo aos Filipenses vai dizer que nós vamos abandonar as coisas que para trás ficam. O que reflete isto? Senão uma perfeita coerência e uma perfeita coesão com a proposta do arrependimento, que é a mudança de propósito. Quando Paulo faz menção disto à igreja de Filipos, ele está dizendo que os velhos hábitos, as velhas ações, o comportamento do velho homem, o Adão terreno, o Adão carnal, ele tinha certos hábitos. Permitam-me usar a pessoa que usa esta tribuna como exemplo. Eu não nasci em berço evangélico. Eu tive conhecimento do evangelho com 16 anos de idade, 23 de dezembro de 89. E a palavra adentrou no meu intelecto, adentrou
no meu volitivo, nas minhas vontades e adentrou no meu emocional, o homem todo. E a psicologia diz que o homem, ele tem os seus aspectos cognitivos, volitivos e emotivos. Esse é o homem completo. Por isso, quando o Espírito de Deus nos alcança e a palavra de Deus nos transforma, Paulo vai dizer que nós devemos ser irrepreensíveis em toda a nossa maneira de viver, no corpo, na alma e no espírito. Seja o teu corpo, alma e espírito plenamente irrepreensíveis. Por isso ele usa o homem todo, porque está inserido no plano da salvação o homem todo, o seu intelecto, a sua vontade e o seu emocional. Não é uma parte do homem que o Senhor resgata e salva, é o homem completo. E quando Paulo fala sobre isso aos Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, deixando as coisas que para trás ficam, é abandonando a vida que nós tínhamos. E reitero, não nasci em berço evangélico, não tinha conhecimento do evangelho, eu fui ensinado na tradição católica apostólica romana. Porque a igreja católica, o significado do católico em latim é igreja universal. A igreja é universal, a noiva do Cordeiro. Mas os dogmas do homem são terrenos e carnais. Aí é que está a grande diferença. Quando a igreja que é a noiva, dirigida pela mente de Cristo, por isso Paulo vai dizer que nós devemos ter a mente de Cristo. Quando nós somos dirigidos pela mente de Cristo, nós temos um novo comportamento. Em psicologia, permitam-me dizer, eu quero sempre enfatizá-los a estudar, a mergulhar na palavra. Chama-se behaviorismo. Behavior, do inglês, é comportamento. Quando eu mudo o propósito, eu mudo o foco. Quando eu mudo o propósito e mudo o foco, eu mudo o comportamento. Quando eu mudo o comportamento, eu deixo as coisas que para trás ficaram. Quem fumava não fuma mais, quem bebia não bebe mais, quem se drogava não se droga mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem bebia cachaça não bebe mais, quem bebia cerveja não bebe mais, quem batia nos outros não bate mais, quem roubava os outros não rouba mais. O velho homem ficou pendurado no madeiro, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, um novo comportamento. As pessoas acham que nós os salvos no Senhor, eles diminuem a gente, aplicam o reducionismo, aplicam a simplicidade, mas um povo que tem grande capacidade intelectual e uma grande envergadura de inteligência, cheios de conhecimento e de inteligência, cheios de sabedoria, é o povo que está ouvindo a palavra de Deus, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Nele está os tesouros ocultos de Deus, e Ele nos revela nessa noite pela instrumentalidade da sua palavra. E nós chegamos a entender o que Paulo diz, nós deixamos as coisas que para trás ficam. Para o mundo isso é incompreensível, porque o mundo está nas trevas, como eu disse no domingo. Por isso Paulo, mais uma vez, ele vai dizer, antes que eu não conhecia o Evangelho, eu estava assim, com venda nos meus olhos, o inimigo me vendou, para eu não ver. Mas Cristo trouxe a luz do Evangelho, e eu vi. Como é bom, né? A gente perceber a perfeita harmonia da palavra de Deus com o propósito de Deus nos nossos corações. E nós passamos a entender a importância do arrependimento e da mudança de vida. Próximo slide, por favor, Rafael. Conseguimos fazer uma boa retomada, um bom resumo. A partir desse slide novo daqui para frente. Vejamos isto. Vejam esta frase. Irmã Tamar, o que está escrito lá em cima? Lá? Arrependimento? Muito bem. O arrependimento promove vida. Interessante que João, às margens do Rio Jordão, em alto e bom som, ele não tinha instrumentos que nós temos hoje, né? Megafone, microfone, caixa de som. Ele usava o seu diafragma, as pregas vocais, a caixa craniana, a língua tocando no palato, o movimento do maxilar e as pronúncias saindo de sua boca em aramaico, ou quem sabe em grego koiné, porque era a língua falada no tempo do Senhor Jesus. Nada se fala sobre João Batista conhecer o hebraico. Quem é um profundo conhecedor do hebraico era Paulo, que nós vamos estudar na escola dominical, mas procuramos entender, e o texto bíblico nos permite assim fazê-lo,
que quem estava ali na época de Jesus ou falava o latim por conta dos romanos, ou falava o grego koiné por conta do domínio do Império Grego com os 4 generais de Alexandre o Grande, os Ptolomeus e os Seleucidas, e isso é a história do período interbíblico, aquelas páginas em branco que separam o Velho Testamento do Novo, e nós, estudiosos da Bíblia, num culto de doutrina, retomamos isso e entendemos que no tempo de Jesus era a plenitude dos tempos. E quem disse isso? Paulo, Gálatas capítulo 4, versículo 4. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei. E Jesus veio neste contexto para deixar o seu ensinamento. E Paulo, que vem aí depois trazer a doutrina cristã, vem nos falar da importância do arrependimento. E o arrependimento promove vida. Por favor, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículos 5 ao 16. José Antônio, você nos ajuda com a leitura, meu amado, por favor? Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 ao 16. Amém. Muito obrigado, irmão José Antônio. Percebamos nesta leitura, quando Paulo esboça uma percepção, um reconhecimento, quando no processo do diálogo, como assim um diálogo, se Paulo estava preso, nas suas muitas prisões, quando Paulo escreve suas cartas, percebam que no propósito de uma escrita, o autor da escrita, ele quer levar a comunicação aos leitores. A construção de diálogo de Paulo, que escreveu muitas de suas epístolas, 5 delas em prisão, era proporcionar conhecimento àqueles que fossem ler as suas cartas. E aqui Paulo está dialogando, Paulo está trazendo o ensino, Paulo está esboçando o seu ensino. E nesta oportunidade, Paulo percebe que o que ele escreveu provocou entristecimento, que é contrito, né? Ficaram contritos, ficaram entristecidos. Mas percebam que esta tristeza, ela tem um objetivo de Deus. Vamos ler Lucas 22, 62.
a demonstração de profunda tristeza. Lucas 22, 62 e Lucas 18, 13. Tantas coisas promovem tristeza, né? Nosso coração fica abatido, nosso coração fica dolorido, a tristeza tira o sorriso do rosto, a tristeza faz encurvar a cerviz, você fica com o semblante caído. Quantas coisas nos entristecem, né? Vejamos Lucas 22, versículo de número 62. Quem pode dizer esse contexto bíblico? Por que Pedro chorou amargamente? Irmão Aldinho, que situação! Meu querido sobrinho Kelvin, o que fez Pedro chorar amargamente? O que faz uma pessoa entrar em desespero, irmã Tamar? Queridos jovens, o que leva alguém a chorar com amargura no coração, as lágrimas verterem? Em especial nesse texto. Se fosse uma prova da FAESP, eu ia colocar lá. Eu gosto de provas dissertativas. A prova dissertativa, você expõe a sua personalidade, a sua subjetividade, a sua maneira de pensar, interpretar as coisas e expõe o seu raciocínio. Esse negócio de múltipla escolha, por que Pedro chorou? O galo mordeu ele? O galo picou ele? Um cachorro mordeu ele? Múltipla escolha, né? Fica tão fácil. Eu prefiro esboçar o raciocínio, a interpretação bíblica e a hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto, porque quando você lê, pensa sobre, raciocínio e conclui, você aplicou hermenêutica, é a arte de interpretar textos. Pedro chorou amargamente. Por quê? Porque ele negou Jesus 3 vezes. E quando ele negou Jesus 3 vezes, a Bíblia, a narrativa bíblica diz que os olhos de Jesus estava ali. Jesus já havia sido esbofeteado, Jesus já havia recebido socos dos soldados romanos, já haviam rasgado, batido nele ali, levaram ele diante do sinédrio, cuspiram nele, escarraram nele. O Senhor Jesus havia avisado ele: Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Veja só, Fábio, que coisa. Aí perguntam para Pedro: você é um deles? Não sou não. Você se veste? Não sou, não. Você está enganado. 3 vezes. Aí o olhar de Jesus levanta e encontra com os olhos de Pedro. Meu Deus. Desespero, né? Jesus me avisou que eu ia negá-lo, eu não acreditei. Pensou, irmãos, as lágrimas já me saltaram nos olhos de pensar. Imagina, quantas vezes nós negamos Jesus? Agora, se nós estivéssemos num culto de Santa Ceia, eu ia te chamar essa reflexão. Porque o autor aos Hebreus tem um texto que, permitindo Deus, o leremos e quem sabe numa ceia falaremos sobre isso. A importância dessa reflexão. O autor aos Hebreus vai dizer que, quando nós negamos a salvação, quando nós voltamos para o pecado, nós estamos negando o sacrifício de Jesus. É como Jesus olhar para nós assim e pegar você no ato. Sabe aquela coisa que provoca profunda tristeza? E graças a Deus, quando você se sente triste, eu quero louvar a Deus por cada crente que fica triste quando percebe que pecou. É porque o Espírito de Deus ainda está morando em você. É porque o Espírito de Deus te fez perceber ainda que você errou. Errei, eu pequei, Jesus me perdoa. Aquela vergonha, você não consegue nem levantar. Sabe, Davi falou: Senhor, não vou nem levantar o meu rosto, estou envergonhado, Deus. Sabe aquela dor dentro do peito? Você não consegue falar com a pessoa olhando nos olhos. E com Deus, que é santo, perfeito, maravilhoso. E Ele morreu por você na cruz. Quantas vezes eu errei? Sim, senhores. Quantas vezes todos nós erramos? Mas o Espírito Santo vem e fala: ó, vem orar, dobra o joelho, pede perdão. Que coisa gloriosa é saber que o Espírito Santo ainda fala conosco e nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus. Tristeza, arrependimento. Me ajuda aí, Rafael. Arrependimento promove vida. Lucas 18, 13. A diferença da oração, olha essa expressão de exemplo de vergonha, né, de profunda tristeza. O publicano, o cobrador de impostos, Kelly, ele não conseguia nem olhar para o céu, ele batia no peito assim. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. O fariseu ora assim:
Os vestidos com versículos pendurados na roupa, versículos de Deuteronômio. Sou justo, dou dízimo, estou na porta do templo, oro olhando para o céu, de peito aberto. Estou parafraseando, mas é o papel do fariseu. Na porta do templo, eu sou o fariseu, não sou como este publicano. Aí Jesus fala do exemplo do publicano, bate no peito, curva a cabeça. Sou pecador, Senhor. Não sou digno, Deus, nem de olhar para o céu. Perdoa. Aí Jesus fala, quem foi justificado? Quando você dobra o joelho e chora, e abaixa a cabeça e se curva no chão, Deus está vendo, Deus está vendo. O Espírito de Deus está levando suas orações diante dele. Gemidos inexprimíveis. Arrependimento promove vida, mas o remorso... Tamar, completa lá, você leu a frase de cima. O que faz o remorso? Arrependimento promove vida. Remorso promove morte. Posso dar um exemplo para você? Você vai saber rapidamente o que ele sentiu. Um homem traiu Jesus por 30 moedas de prata e beijou ele no rosto. Quando Judas beijou Jesus no rosto, ele achou que Jesus ia fazer assim quando os algozes chegassem lá no Getsêmani. Detalhe, irmãos, detalhe, Jesus já havia orado a madrugada toda. Detalhe, ele chamou os discípulos, Pedro, Tiago e João, ora um pouquinho comigo, vamos subir numa parte mais separada, ora comigo no Monte das Oliveiras. Detalhe, os discípulos dormiram. Jesus orou, voltou. Vocês não conseguem orar comigo nem uma hora? Vigia, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus volta para orar. Ele volta, estão dormindo. Vocês estão dormindo de novo? Jesus volta para orar. Aí na madrugada que Jesus está orando, Lucas registra que ele transpirava gotas de sangue. E a oração de Jesus está lá em João 17, oração sacerdotal, intercedendo por mim e por você que estamos aqui hoje na Chácara Inglesa. E o que aconteceu? Nessa mesma madrugada, no mesmo espaço de tempo de madrugada, um homem por 30 moedas de prata beija seu rosto, os algozes se aproximam. Ele achou que Jesus ia se inflamar como tocha humana do Quarteto Fantástico. Ele achou que Jesus ia ou virar o Hulk, né? O que passou na cabeça de Judas? Não, Jesus vai se levantar, se ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele vai se levantar e vai libertar Israel. Eu vou beijar o rosto dele, os algozes vão chegar e Jesus vai mandar um exército do céu matar os soldados e todos vão reconhecer a Jesus. Era o pensamento de Judas. Mas Judas o traiu sem saber que aquilo levaria Jesus para a cruz. Por isso, lá na última ceia, olha que encadeamento de sequências, de processos, de circunstâncias e motivos, nos quais entre eles Judas estava. Aí Jesus disse, aquele que mete a mão comigo no prato vai me trair. Sou eu. Aquele que mete a mão aí, Jesus olha para Judas e diz, o que tens para fazer, faze-o depressa. Jesus disse, um de vós é o diabo. Irmão. Meu Deus. Aí por que tem diferença de arrependimento e remorso? Porque quando Judas percebeu que levaram Jesus preso, bateram, escarraram no rosto dele, o açoitaram, amarraram ele, levaram diante do sinédrio, Judas correu. Judas foi para um spa fazer massagem, massoterapia. Judas foi devolver as 30 moedas, ele até tentou. Mas ele achou uma árvore num precipício, se pendurou pelo pescoço. Pergunta aos senhores e às senhoras, o que tinha no sentimento de Judas? Arrependimento ou remorso? Pois o arrependimento promove vida, mas o remorso promove a morte. Próximo slide, Marcos, por favor. Eu trouxe o texto que nós lemos de 2 Coríntios, em duas versões muito interessantes. Pode ir o mouse, Rafa, por favor. Isto. Os irmãos olhando para o monitor, o primeiro quadro à esquerda é a versão Almeida corrigida e revisada. Eu vou ler aqui. 2 Coríntios, o mesmo texto, versículo 9 e 10, Almeida corrigida e revisada. Diz assim, Paulo falando, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que, por nós, não padecestes dano em coisa alguma. Por quê? A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação,
da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O mesmo texto na linguagem de hoje. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal para vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. E nisso há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Diferença de arrependimento? Quando o Espírito Santo vem ao homem e o convence dos seus pecados, o homem se arrepende porque ele está contristado, quebrantado, ele fica triste. Ele percebe o mal que fez para Deus com as suas misérias e os seus pecados. E detalhe, Deus simplesmente não aponta o pecado do homem. Deus não veio para matar, Ele veio com seu Filho para salvar. Então, quando o Espírito de Deus entra, por isso que Hebreus diz que a palavra é viva. Quem é a palavra viva? É o Logos. No princípio era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Por isso o Hebreus vai dizer que a palavra é viva. A palavra viva está sendo ministrada aqui nesse púlpito. O Logos está nesse culto. O Espírito Santo, que é Deus, ele entra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E é apto para discernir, interpretar, reconhecer, investigar pensamentos e intenções do coração. Quem é este? Esse é Deus que está nesse culto nessa noite, nos abençoando o bálsamo do Espírito Santo, bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas, que nos faz entender a importância da tristeza produzida por Deus. Por isso eu dou glória quando um crente chora arrependido. É porque o Espírito de Deus falou alto ao seu coração. Ele dobra o joelho: Senhor, me ajuda nas minhas misérias. Me ajuda, Senhor, com os meus pecados. Sou fraco e debilitado, mas eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu espero em Ti. Aí a mão de Deus vem e te abraça. O Espírito Santo vem e te renova e você chora. Quantos já choraram na presença de Deus? Como é bom chorar na presença dEle e sentir perdão. Irmão, sabe quando você procura alguém, sabe, Jag? Aquele hino que eu desafinei, você fez tão bonito o acorde e eu desafinei. Eu estou inventando aqui para os irmãos entenderem. Aí eu vou lá e falo: ô José Antônio, me perdoa. Aí o Zé: não vou perdoar não, você ensaiou esse hino 50 vezes e conseguiu desafinar. Aí eu vou ficar triste. Eu vou sair do orvalho. Põe o dedo aqui, estou de mal com você, Jag. Pelo amor de Deus. Tem um monte de crente Nutella por aí que é assim. Você não pode pregar e falar a verdade, que eu vou sair daquela igreja. Sai não, filho. O dono da igreja é Jesus ainda, e eu vou continuar dizendo que Ele é Deus, e vou continuar ensinando esta palavra, assim como os obreiros que aqui passaram, porque crente precisa ouvir palavra e se arrepender dos seus pecados, todos os dias. Lutar, irmãos, pecar é prazeroso. Voltar-se para as concupiscências do mundo é prazeroso. Paulo diz que a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, isso produz prazer à carne. Por isso lá em Gênesis, Deus disse para a serpente que ela rastejaria sobre o seu próprio ventre e comeria do pó da terra. O pó da terra representa aspecto terreno, e comer do pó da terra é alimentar as obras da carne, de Gálatas capítulo 5. As vossas injúrias, presunções, maledicências, conflitos, desavenças, obras da carne, perturbação, prostituição, lascívia, injúria, mentira, obras da carne, a serpente se rastejando no chão, é um homem voltando a sua vida para as obras do mundo, para as obras da carne. Mas o fruto do Espírito é paz, longanimidade, é gozo, paciência, moderação. Oh Senhor, que o Espírito de Deus venha produzir fruto em nós nesta noite, e nós venhamos entender que quando ficamos tristes, é para dar glória a Deus, é porque o Espírito Santo nos fez entender: pequei, me perdoa, Senhor, estou triste. Aí Ele vem e te renova. Paulo diz que nós, sabendo disto, não vamos viver pecando, de maneira nenhuma, mas quando nós pecamos, na epístola de João, nós temos um advogado. Quantos creem? Nós temos um advogado. O hino que foi cantado aqui pelo irmão Davi: o bom Consolador, o bom Consolador. Aí Zé, eu não desafino não, tá vendo? Deus nos prometeu,
E ele já desceu e ele está habitando em nós aqui nesta noite. O original grego diz allos parakletos, outro consolador. E o grego allos significa de mesma natureza, igual, nem menor, nem maior. Jesus disse, darei outro consolador, igual a mim, que te ama, que te ajuda, que te esforça, que te consola. E ele está aqui nessa noite. Ele operou em nós a tristeza para o arrependimento, e hoje o crente chora e sorri ao mesmo tempo. Ele é doido? Não, ele é cheio do Espírito Santo. Fiquemos...